Fala pessoal, Chique, professor Marcos. Olha só, vou fazer essa correção do simulado do quarto bimestre, tá? Então, quando você estiver assistindo agora aí, faça as anotações. Depois, se quiser, pode tirar dúvida na sala de aula. Então, bora para a correção. Pessoal, a primeira questão aí é uma questão do Saresp, né? A figura abaixo representa uma pirâmide base hexagonal. Então, olha só, o que a gente já pode destacar aqui logo de cara? Uma pirâmide, e olha a base dela, olha só. Classificação de acordo com a base. A base dela é uma base hexagonal, quer dizer o quê? Que é um hexágono a base, certo? O número de vértices dessa pirâmide é... Gente, conversamos sobre isso, fizemos exercício, lembra da pirâmide? Então você vai pegar aqui, vai anotar os vértices, faz um círculozinho, né, no vértice aqui, ó. 1, 2, 3... 4, 5 e não pode esquecer o de cima, né? Olha lá, 6 e 7. Então, ó, se é uma pirâmide base hexagonal, né? Uma pirâmide hexagonal, a base é um hexágono, você vai contar os vértices da base, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e não pode esquecer o de cima, certo? O biquinho aqui, a pontinha, beleza? Então, resposta é o número de vértices dessa pirâmide é 6 da base, mais um em cima, então 7, letra B, 7. Tranquilinho, gente? Tranquilo, né? Beleza? Vamos para número 2. Olha lá, probabilidade. Sorteando-se um número de 1 a 20, qual a probabilidade desse número seja múltiplo do 2? Gente, ó, o número tem que ser múltiplo do 2, divisível por 2, certo? Então, o número de 1 a 20, que é múltiplo do 2, são os números pares, beleza? Então, ó, quais são eles? O 2, o 4, 6, 8, 10, todos são múltiplos do 12, do 20, do 2, aliás. 12, 14... Só pegar os pares, 16, 18. Agora aqui, gente, ó, sorteando-se um número de 1 a 20. Então, o 20 vai entrar também. Qual a probabilidade de que ele seja múltiplo de 2? Então, o 20 também, ó, e 20. Ele não falou sorteando um número entre 1 e 2. Ele, o 1 pertence e o 20 também pertence, certo? Então, tá aí, ó. Então, total, né? Total de possibilidades nessa probabilidade aí é o total de números, que não são só os números pares. O total aí, gente, são 20 números, de 1 a 20 tem 20. Então, o total de possibilidades seriam 20, contando com os pares e os ímpares. E o numerador vai ser o quê? Os casos favoráveis, é o que ele quer que aconteça. Então, existe quantas possibilidades? Existem 10 possibilidades. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Beleza? Então, ó, 10 sobre 20, né? Que eu já sempre pedi para vocês cancelar isso aqui, ó, que vai dar meio. Ou seja, se fosse colocar na forma de porcentagem, aqui já está a resposta, gente, na forma de fração. Se fosse colocar na forma de porcentagem, então meio é a mesma coisa que 50%. Beleza? Mas a resposta é essa aqui, que é meio, está na forma de fração, certo? Aqui, meio. Beleza? Então, com isso, a questão 2 do simulado, gente, a alternativa B, meio. Tranquilinho, né, gente? Tranquilinho. Vamos para a próxima? Questão 3. Colocando essas peças de dominó em um saco, qual é a probabilidade de você pegar uma delas e ter a combinação 3 e 4. Então você vai observar aqui a combinação 3 e 4. Primeiro vamos fazer, não precisa ser nessa ordem, né, gente? Mas vamos fazer aqui quais são o total de possibilidades, né? Probabilidade é uma fração, podendo ser 0 ou 1, ou entre 0 e 1. Então o total de possibilidades, gente, tem aqui, ó, tem uma pecinha de dominó, duas, então, ó, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então tem 7 pecinhas no total. Beleza? Agora, essa pecinha específica que ele quer do dominó é a combinação 3 e 4. Então, quantas que eu tenho 3 e 4? Só olhar aqui com calma.
3 e 4, somente essa aqui, ó. Olha lá, somente essa aqui, ó, 3 e 4. Então eu tenho uma possibilidade de um total de 7 possibilidades, certo? Então a probabilidade é 1/7, bem tranquilo, né? Olha lá, 1/7, com isso a alternativa C. Belezinha? Tranquilo, vamos para a próxima. Então esse, gente, são os exercícios que eu costumo falar. São exercícios, é o básico que o aluno tem que saber, certo? Vai ter alguns exercícios um pouquinho mais trabalhosos, vai sim. Mas aí é aquele aluno que estuda um pouquinho mais, né? Que tem que estudar pelo menos o básico, o aluno tem que saber. Aí quem estuda mais um pouco tira uma nota melhor, com certeza. Então, quarta questão. Jogando-se duas moedas, calcule a probabilidade de não cair cara, não sair cara, não cair cara, né? Então vou destacar aqui, gente, olha esse não aqui, é muito importante, ó, não. Opa, deixa eu só voltar. Aí, a probabilidade de não cair cara. Beleza? Então vamos lá. Olha lá, gente, então, ó, você jogam-se duas moedas. Então vamos primeiro ver quais são o total de possibilidades, ó. Jogando-se duas moedas, calcule a probabilidade de não cair cara. Beleza? Eu vou pôr aqui um K, cara, ó, para vocês entenderem, cara e coroa, certo? Então se você jogar duas moedas, o que pode acontecer? Certo? Pode cair cara ou coroa, por exemplo, vou colocar dessa maneira aqui, tá? Certo? Pode cair o que também, ó? Coroa. Eu sei que é com C, tá, gente? Só estou colocando para destacar um pouquinho mais. Ah, pode cair coroa e cara. Também pode cair cara e cara. Assim como também pode cair coroa e coroa, beleza? Então, por que eu fiz isso aqui? Isso aqui, gente, é o total de possibilidades. É o denominador da probabilidade. Então, ó, o denominador qual que vai ser? Denominador aqui, então, ó, quantas possibilidades eu tenho aqui? Pode cair cara ou coroa, coroa, cara, 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 coroa, coroa. Então, o total aí são 4 possibilidades. Dentro dessas 4, ele não quer que caia cara. Aqui, gente, qual é a possibilidade que não, para não cair cara? Qual que é a possibilidade ali de não cair cara? Não cair cara é somente essa aqui, gente, ó. Coroa e coroa. Olha lá. Coroa e coroa, certo? Então a probabilidade de não cair cara é se cair só coroa e coroa. Então 1/4, beleza? Com isso, alternativa D, 1/4. Beleza, gente? Eu coloquei essa análise aqui, uma por uma aqui, gente, para vocês entenderem um pouquinho melhor, certo? Tranquilo? Então questão 4 ali, alternativa C. Vamos para a próxima. Quinta e sexta questão. Olha lá, um saco contém 8 bolas idênticas, mas com as cores diferentes. 3 bolas azuis, então vou destacar aqui com a própria cor. Olha lá, 3 bolas azuis, beleza? 4 bolas vermelhas, vamos destacar ali, 4 bolas vermelhas. 4 bolas vermelhas e uma amarela. Vamos ver se vai ser o amarelo aqui. Uma amarela. Até que saiu aqui. Deu para entender. Certo? Então tá aí. Retire-se ao acaso uma bola. Qual a probabilidade da bola retirada não ser azul ou ser amarela? Então, gente, toma cuidado com isso aqui, né? Você já fez provavelmente. Se já está vendo o vídeo, então você já fez, ó. Toma cuidado aqui porque ele está falando, ó, qual a probabilidade da bola retirada não ser azul? Ó, não ser azul. Então, primeiro eu tenho que fazer essa probabilidade e depois tenho aqui o ou, ó. O ou é importante, eu já falei para vocês que o ou ele é a soma. Então vamos calcular a primeira probabilidade. Qual a probabilidade da bola retirada não ser azul? Então eu tenho que saber primeiro qual que é o conjunto de todas as possibilidades. Então o denominador, qual que é o denominador, gente? O denominador, olha só. O
denominador eu tenho 3 bolas azuis, ó, vai ser a soma de todas essas bolas aqui. Deixa eu colocar aqui, vou só voltar aqui e fazer bem certinho. Ó, então no denominador eu tenho 3 bolas azuis mais 4 bolas vermelhas e mais uma bola amarela, certo? Esse é o total de possibilidades, beleza? Agora, no numerador, o que ele quer na primeira probabilidade? Qual a probabilidade da bola retirada não ser azul? Então, azul eu tenho 3, de não ser 3. Então, aqui, gente, essa soma aqui embaixo vai dar quanto? Ó, essa soma aqui embaixo vai dar 8, certo? A probabilidade de não ser azul vai ser o que? Ou vai cair, então, vermelhas ou amarelas. Então, vermelhas e amarelas vão somar quantos? Vão somar 5. Então, ó, a primeira probabilidade é essa, certo, gente? Então, ó, a primeira probabilidade, 5/8. Beleza? Tá aí. Então, qual a probabilidade da bola retirada não ser azul? Ou seja, ela pode ser vermelha ou amarela. Então, tá aqui, 5/8. Só que aí ele falou ou o que? Ou ser amarela. Vamos para a segunda probabilidade. Depois desse ou a gente vai somar. Certo? Vamos lá então. A outra probabilidade. Ou. Olha lá. Vou colocar aqui ou. Ó. Depois a gente vai somar essas duas frações. Ou. Beleza. Ou o que? Ou ser amarela. O total de bolas que a gente já viu são 8 bolas. E amarela eu tenho somente uma, gente. Ó. A probabilidade de sair uma bola amarela é uma dentre quantas? 8. Então, quando eu tenho o ou na probabilidade, gente, marquei que o ou na probabilidade foi falado com vocês, né? Que vai ser a soma, ou seja, fica então 5/8 mais 1/8. O ou na probabilidade você usa mais. E o e na probabilidade você usa vezes. Como eu tenho soma de mesmo denominador, eu copio o denominador uma vez só e vou somar em cima. 5 mais 1, 6. Essa fração aqui, gente, deve simplificar. Lembra que eu falei para vocês, né? A partir do momento que vocês aprenderam a simplificar frações, simplifique todas. Então, aqui dá para dividir o numerador e o denominador por 2. Então, se eu fizer isso, vai dar 3/4. 3/4, beleza? Então, a alternativa D. Quinta questão, então, a alternativa D. Beleza, gente? Bora para a próxima. Questão 6, Saresp. O número de faces de um prisma em que a base é um polígono de n lados é. Então, gente, essa aí é uma questãozinha que aí já começa um nível um pouquinho acima. Por quê? Porque aí o aluno tem que interpretar o seguinte. Se ele já chamou aqui, ó, o número de faces de um prisma em que a base é um polígono de n lados, né? É um prisma. Ele vai ver n lados, então não importa. Se o prisma for um prisma triangular, o n lados que quer dizer, no caso vai ser 3 lados, o n vai ser 3. Se o prisma tiver uma base pentagonal, o n que está falando vai ser o quê? Pentágono, vai ser 5 lados, e assim por diante. Se for uma base quadrangular, quadrada ou quadrilátera, vai ter o que? A base vai ter 4 lados, certo? Então, ó, o número de faces de um prisma em que a base é um polígono de n lados é. Não tá. Então, gente, olha aqui. A base, certo? A base é um polígono de n lados. A base, certo? Ele quer o número de faces de um prisma, de faces, certo? Então ele tem que contar o seguinte, já tem quantos ali? Já tem n, porque o n é o próprio número do polígono. Vamos supor, se o polígono tem 3 lados lá na base, já é o n, já é n. O que ele tem que contar então? Ele tem que contar n mais quanto? Mais 2, certo? N mais 2, por quê? O total de faces vai ser lá, né? As faces laterais. E o que ele tem que contar? Mais 2 faces. Qual que é a face? A face da base e a face da tampa, como se fosse a tampa, certo?
Então, independente do polígono que for, é um prisma, não é certo? Independente do polígono que for, ele está chamando o polígono, né, o número de lados, e chamou de n. Então, você vai pegar as faces, se fosse um prisma triangular, teriam 3 faces laterais, 1, 2, 3. Mas, teriam mais quanto? Teriam mais 2. A base, né, a base e a tampa. No caso aqui, ele está falando o número de faces de um prisma em que a base é um polígono de n lados, certo? Então, vamos pegar n lados a base do polígono. Então, se a base é n, vamos supor, seja uma base hexagonal, ele já chamou de n. Então, o que você vai ter que contar? A base já tem o quê? Se é uma hexagonal, o n já está subentendido, que são os 6, certo? Mas tem o quê? As faces laterais. Ele já está contando que são as faces laterais, né? Se a base é um hexágono, eu tenho 6 faces laterais. Se a base, que chamou de n, fosse um pentágono, eu teria 5 faces laterais, certo? Mas o que ele quer no exercício? Se a base já é o número do polígono, então você só conta a base de baixo, né? A base é a base mesmo. E a tampa. Então vai ser n mais 2. Beleza? Então essa questãozinha aí é só interpretação. Você vai jogar independente do número da base, ele chamou de n. O que você tem que lembrar? Quando ele fala n, você automaticamente já sabe que o n é o número de faces laterais. Mas aí quando ele quer o total de faces, você tem que lembrar que tem a da base e a da tampa. Tranquilo? Então, alternativa A. Vamos para a próxima. Questão 7. Uma questão do SARESP. Ler e ou interpretar informações de dados apresentados em gráfico e construir gráficos, particularmente gráficos de colunas. O gráfico abaixo mostra o consumo de energia em uma casa durante os últimos 6 meses de 2008. Olha lá, consumo mensal, né? Sobre o que está falando o gráfico então? Consumo mensal de energia elétrica em kWh, certo? Então está aí os meses, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. Então é o segundo semestre. Então, ó, de acordo com o gráfico, os meses em que o consumo foi maior, olha só, vou grifar aqui, maior, foi maior que 300 kWh. Olha lá, maior, gente. Então é só você olhar aqui, ó, o mês que teve mais de 300. Ó, o 300 está aqui, ó, nessa linha aqui. É só você olhar e interpretar o gráfico. Quais meses o consumo foi maior que 300? Só os meses de novembro, que passou um pouquinho, e o mês de dezembro, que passou bastante. Quase chegou aqui, ó, né? Aqui, ó, quase que chegou no 400, certo? Então, os meses aqui, novembro e dezembro. Novembro e dezembro está na alternativa C, interpretação de gráfico. Belezinha, gente? Vamos para a próxima questão. Questão 8, SARESP também, interpretação de gráfico. A mãe de Ana notou a variação da altura de sua filha durante o primeiro ano de vida. Veja a tabela. Olha lá, gente. Então está aqui. Olhar a tabela antes, depois interpretar no gráfico. Então, ao nascer, né, 0 anos, tinha 49 centímetros. Depois de um mês, 52. 3 meses, 56 centímetros e assim por diante, né? Aí, o que ela quer? Entre os gráficos abaixo, aquele que melhor apresenta as informações da tabela é. Então, gente, isso aqui é só o aluno olhar aqui, ó, ao nascer, 49 centímetros. Vamos ver o item A. Ao nascer, 49 centímetros. Ao nascer. É o primeiro aqui, 49 centímetros. Então, ó, o gráfico A aqui, gente, já não é esse. Deixa eu colocar uma letrinha aqui, ó. Aqui é A. Acho que cortou na hora que eu cortei a imagem, ó. Então, aqui. Então, gente, esse aqui não é o gráfico, porque ó, ao nascer aqui, ela está com quanto de altura? 49 centímetros. E esse aqui, ó, ao nascer, ele está com quanto? Ele está com 73, 74 por aí. Então, ó, você já pode descartar aqui, pode descartar esse gráfico. Esse gráfico aqui não é, certo? Vamos para o gráfico B. Então, ao nascer, 49 centímetros. Então, aqui já está batendo, gente. Ó. Perceba o seguinte, ó.
aqui já bate. Olha só, certo? Ó, ao nascer é isso aqui, 49 centímetros. Depois de um mês, 52, ó. Então passou um pouquinho. Depois de um mês aqui, ó, 52. Eu vou usar essa setinha aqui, ó. 52. Bateu também. Depois o próximo aqui, 3 meses. 56. 3 meses aqui, 56 mais ou menos. Então tá um pouquinho acima do meio, gente. Bateu também aqui, ó. Esse gráfico B aqui está batendo por enquanto. Olha lá. 56. Depois, no quinto mês, 62. Passou um pouquinho. Olha lá, o quinto mês aqui, ó. 62. Então, esse aqui chega no quinto mês, gente, o gráfico B. Chega no quinto mês, ele vai para 71, 72. Então, aqui já não bateu, ó. No quinto mês, no gráfico B, já está para cima de 70. E aqui, a criança, né, em 5 meses, já está com 62. Então, o gráfico B está fora. Os 3 primeiros bateram. Então, qual que é o perigo aqui? Aí o aluno vai olhar assim, ah, os 3 primeiros bateram, então quer dizer que já é essa alternativa. Não, gente, tem que olhar todos. Porque o pessoal que faz essa questão, eles não são bobos, eles sabem que o aluno vai fazer isso. Vai olhar o que? Que isso aqui é uma pegadinha, então esse aqui também não é. Beleza? Vamos para o gráfico C. Tem que olhar todos. Olha lá, primeiro mês, 49, bateu aqui, ó. 49, vou pôr a setinha também, ó. Olha só. 49 aqui bateu, 49 centímetros. E depois de um mês, na tabela está 52. Olha lá, bateu também, ó, 52. Lembra que a gente tem que ir até o final, porque no outro gráfico a gente já viu que só os 3 primeiros que eram iguais, né? Que correspondiam. No terceiro mês, 56, ó. Olha lá, é mais ou menos isso mesmo, ó, um pouquinho acima da metade entre os 50 e os 60. Ó, 56. Bateu também. E depois, no quinto mês, a criança estava com 62, ó. Quinto mês, 62. Aqui continua batendo. Vamos ver se vai até o final. Olha lá, continua batendo. No sétimo mês, 66. Um pouquinho acima dos 60, entre os 60 e os 67. Um pouquinho acima da metade. Bateu também. Agora vamos ver esse último, né? Olha lá, esse aqui também bateu. E os 9 meses está com 69, quase 70. Também bateu, gente, ó. Olha lá, certo? Então, a alternativa C. Pode ter certeza. Beleza? Só vamos dar uma olhada na alternativa D. Ó, ao nascer 49, beleza. Depois de um mês, na tabela está 52. Nesse gráfico D aqui, depois de um mês, ele vai para 66 por aí, ó. Então já letra D não tinha nada a ver mesmo, tá bom? Então isso aí, questãozinha, essa aqui não tem nada a ver. Então alternativa, olha lá, gente, alternativa C. Tranquilo então? Questão 8, alternativa C. Vamos para a questão 9. Observe os sólidos geométricos abaixo. Desses sólidos, quais são poliedros? Gente, sólidos geométricos. Eu fiz aquele esquema na lousa lá certinho para vocês entenderem, né? Os sólidos geométricos tem a parte que são de poliedros e a parte que são os corpos redondos. São figuras, né? Que tem volume e tem a parte arredondada. Então ele quer aqui, ó, vamos destacar aqui. Olha lá, o que ele está querendo aqui, ó? Desses sólidos, quais são poliedros? Olha lá, poliedros. Os poliedros são sólidos geométricos formados por polígonos. Então não vai ter figura arredondada, não vai ter círculo, não vai ter, né, figuras arredondadas. Enfim. Então observe os sólidos geométricos. Abaixo desses sólidos, quais são poliedros? Então, ó, poliedros que não tem parte arredondada. Então esse aqui é um, né? Um seria um poliedro. Ó. Todas as faces dele são formadas por polígonos, certo? O 2 também, a pirâmide, também é um poliedro, é um sólido geométrico, cujas faces, né, as faces aqui, ó, são polígonos, ó, triângulos, triângulos, triângulos. Aqui, as faces, aqui é um prisma pentagonal, as faces são, ó, retângulos, retângulos, né, as faces laterais. E aqui no caso, né, a tampa, né, como se falasse tampa, é um pentágono, então são polígonos. E esses,
no caso aqui o 3 e o 4, estaria fora, porque não é formado por polígonos, são figuras, né, corpos redondos. Beleza? Então, 1 e 2. 1 e 2, alternativa A. Certo? Então, a questão 9, alternativa A. São os poliedros 1 e o 2. O poliedro 1 é o prisma pentagonal e o 2 é uma pirâmide quadrada ou quadrangular. Tranquilo? Vamos para a última questão. Questão 10 aí. Olha lá, verifique a relação de Euler, preenchendo a tabela abaixo. Gente, a relação de Euler é o que? Olha lá, volume menos aresta mais face é igual a 2. Certo? Ó, volume menos aresta mais face é igual a 2. Volume não, vértice, né? Desculpa, vértice. Então, ó, a quantidade de vértice aqui. Ó, do cubo. Quantidade de vértice 8. Então, ele já deu aqui mais ou menos o exemplo como que seria. O cubo tem 12 arestas e tem 6 faces. Então, fazendo a conta aqui, somando ia dar 2. Certo? E aí, o que ele pede? Ó? Os resultados, então, tem os sólidos geométricos aqui. Ó, os resultados para vértices, arestas e faces do prisma triangular e pirâmide pentagonal nessa ordem. Olha lá, gente. Então, vamos ver de novo. Ó, os resultados para vértices, arestas e faces do prisma triangular e pirâmide pentagonal nessa ordem foram. Vamos ver aqui, então. Vértices, arestas e faces do prisma triangular. Vértices, arestas e faces. Vamos fazer esse aqui primeiro, que está na ordem aqui. Vamos fazer já primeiro. Destacar aqui. Ó, vértices, arestas e faces do prisma triangular. Vamos fazer primeiro o prisma triangular. Vamos lá. Prisma triangular, gente, essa aqui, ó. Né? Essa figurinha aqui. Esse sólido geométrico. Beleza? Vamos fazer a quantidade de vértices? Vamos lá, quantidade de vértices. Olha só. 1, 2, 3, 4, 5 e 6, né? Quantidade de vértices, então, 6. Agora a quantidade de arestas. Arestas, né? São segmentos de reta. Olha lá, lembra que eu falei da cobrinha? Fazer a cobrinha? Então, ó, 1, 2, lá do fundo, 3. Agora eu vou fazer das bases. 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Então, são 9 arestas. E depois, por último aqui, faces, né? Aí, face, gente, o prisma triangular, a base é um triângulo. Então, ó, tem uma face de baixo, a face de cima, que é uma tampa, né, se a gente considerar. Então, ó, a face de baixo é um triângulo, a face de cima. Se a base é um triângulo, então eu vou ter quantas faces laterais? 1, 2, 3, certo? Então, é só olhar aqui, ó. Beleza? Então, ó, a base é uma face. A tampa, né, entre aspas, tampa é 2. E as faces laterais, como é um prisma triangular, tem 3 faces laterais. 1, 2, 3. Então, 3 mais 2, 5. Beleza? Se você colocar na relação aqui, vai dar o vértice, que é 6. Menos aresta. Aresta, que é 9. Mais... lá, mais faces, que são 5, esse resultado vai ter que dar 2. Vamos ver se vai bater. Olha aqui, ó, 6 mais 5 vai dar 11. 11 tira 2, 11 tira 9, dá 2. Realmente, ó, 2 igual a 2. Olha lá, bateu, beleza? Então, como que ficou a sequência aqui? Do primeiro, ó, 6, 9, 5. Esse é do prisma triangular. Vamos ver qual alternativa tem vértices, arestas e faces. 6, 9, 5. Alternativa A. 9, 6 e 5 não é, tem que ser na ordem. Alternativa B. 6, 9, 5. Beleza, essa aqui bateu.
Olha lá, só a alternativa B tem 695, outras não tem 695. Então já é a alternativa B, né, gente? Porque nenhuma outra tem a sequência 695. Porque se tivesse alguma outra alternativa tivesse a sequência 695, aí a gente ia analisar a pirâmide pentagonal. Mesmo assim, né, eu vou analisar aqui com vocês para finalizar o vídeo. Olha lá, então o próximo que a gente vai analisar é esse aqui, ó, a pirâmide pentagonal. Vamos analisar, né? A gente já sabe que é a alternativa B, né? Porque a única que bateu aqui, 695, foi a letra B. Então lá, só para a gente, né, completar aqui e fechar com chave de ouro. Então a pirâmide pentagonal, vamos lá. Pirâmide pentagonal. Aqui, essa pirâmide aqui, ela está bem pequenininha aqui, gente. Vou tentar desenhá-la aqui. Certo? Vamos contar então. O exercício já é a alternativa B, né? Mas só para a gente exercitar também, você, pai e mãe aí, que estiver acompanhando, né? Então vamos lá, vamos para vértice primeiro, né? É essa figura aqui, gente, ó, que a gente está vendo. É a pirâmide, ficou muito pequenininha a figura, ó, pirâmide pentagonal. Beleza? Então vamos lá, pegar os vértices primeiro, ó. Vértice, né? É onde parte os segmentos de reta, que são as arestas. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Beleza? Então, quantidade de vértices, 6. Depois, arestas. Arestas são segmentos de reta, certo? Lembra da cobrinha que eu falei para vocês fazer para não perder a conta? 1, 2, 3, 4, lá do fundo, ó, 5, e aqui da base agora, 5, ó, 6, 7, 8, 9 e 10, certo? Faço o vértice primeiro, 10 arestas. E depois, por último, as faces. As faces, né, gente, são o rosto da... né? Aqui, se eu começar a contar lá do fundo, gente, vai ficar confuso, tá? Mas, ó, tem aqui a base, né? A base é uma face. Se a pirâmide, ela é pentagonal, então eu tenho a base, que é uma face, e depois é o que? É um pentágono, tem 5 lados. Se a base é uma face, depois eu tenho 1, 2, 3, 4, 5. Eu tenho 5 faces laterais, que são triângulos, e depois eu tenho a base. Então, 1, 2, 3, 4, 5, mais a base, 6. Então, as arestas são 6 arestas. Olha lá, 6. Beleza? Então, aí, ó, bateu justamente com a alternativa B, ó. 6, 10 e 6. Se fizer a conta aqui também vai ter que dar 2, porque a relação de Euler ela é perfeita, né? Então vai ficar 6 menos 10 mais 6. Opa, mais 6 tem que ser igual a 2. Mais 6, vai passar um pouquinho aqui. Tem que ser igual a 2. Gente, 6 mais 6, 12. 12 menos 10, 2. Bateu. 2 é igual a 2 certinho. Não precisava fazer essa relação, não. Só coloquei aqui para poder a gente completar o exercício certinho. Beleza? Então aí, gente, finalizando, questão 10, alternativa B. Então vem aqui um pouquinho comigo. Vamos lá? Pessoal, então essa foi a correção do simulado do 6º ano, do 4º bimestre. Eu espero que quem assistiu tenha aprendido um pouquinho melhor. Se algum pai ou mãe, aí, tio, avó acompanhou, se gostou, tá? Eu vou sempre fazer isso, sempre que eu puder eu vou fazer a correção, pelo menos no simulado eu vou fazer a correção em forma de vídeo também, para o aluno poder estudar, inclusive, para depois para a prova bimestral, beleza? Então até mais, valeu gente, tchau, tchau.